Linha de abertura ou linha de fechamento do seu molde de injeção. Será que ela é importante? Vale a pena fazer um planejamento de como vai ficar a linha de fechamento, especialmente na cavidade do seu molde? Bom, para saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma aula do meu curso de analista técnico em moldes de injeção, onde eu falo um pouco a respeito da linha de abertura do molde, ou linha de fechamento, como você preferir, especificamente em como a gente pode planejar e quais os cuidados você tem que ter nessa linha para a cavidade do seu molde, de forma a evitar qualquer tipo de problema que possa aparecer. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas já aproveita, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, complementa esse conteúdo aqui, deixa a sua opinião e também me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. Você pode se tornar um apoiador aqui do canal, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse daqui e te trazendo conhecimento. Para isso, basta entrar na plataforma do Apoia-se, o link está na descrição do vídeo e tem um cardzinho aqui em cima para você também clicar e conhecer todos os benefícios e como você pode participar. E também pode conhecer os meus cursos online, todos eles estão com os links aqui na descrição do vídeo e você também pode garantir a sua vaga no meu curso de analista técnico em moldes de injeção. Hoje eu vou trazer uma aula desse curso, são mais de 17 horas de aulas gravadas, e uma delas eu vou trazer para você hoje, para você conhecer um pouquinho mais. Tá certo? Vamos falar sobre a abertura, a linha de abertura do molde. Então, olha só, eu vou trazer essa aula agora para você, e depois no final eu volto para a gente comentar mais um pouquinho. Fica com a aula aí. E agora eu quero falar com você a respeito da linha de abertura ou linha de fechamento do molde, tá? Como você já está cansado de ver, a gente já viu em várias outras aulas aqui, o molde de injeção ele é bipartido, tá? Então você vai ter uma linha que divide aí o molde. Normalmente a sua cavidade vai estar com elementos de um lado e elementos do outro dessa linha de abertura ou a linha de fechamento do molde, tá? E como parte do projeto da sua peça e do seu molde, tem que ser desenvolvido um estudo a respeito de onde você vai posicionar a linha de abertura do seu molde e como vai ser a linha de fechamento do seu molde, tá? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar brevemente com você nesse vídeo. Vamos lá. Bom, como eu falei, você tem que fazer um estudo sobre como vai ser a linha de fechamento ou a linha de abertura do seu molde. Eu tomo como exemplo aqui essa peça, né? Uma peça aparentemente simples, mas você vai ver que ela, né, pode trazer alguns desafios nesse estudo, né? Olha as possibilidades. Eu posso ter nessa peça aqui a linha de abertura exatamente no centro da peça, né? Fazendo com que metade fique no lado fixo do molde, metade fique no lado móvel do molde. Tá? Eu posso ter a linha de abertura na base da peça, fazendo que todo esse contorno externo da peça fique do lado fixo da cavidade. E com esse detalhe interno aqui, fique do lado móvel do seu molde. Eu posso ainda ter todo esse contorno aqui na cavidade e ter a linha de fechamento do molde diferenciada. Eu vou mostrar todas essas opções aqui fechadas para você poder ver as diferenças. Então o que acontece? Com o molde fechado, eu tenho aqui ó, a linha de abertura aqui. Tá? Eu vou ter a linha de abertura, ela, assim como o ponto de injeção, ela usualmente deixa um vestígio na peça. Tá? Então, esse é um primeiro motivo pelo qual é importante você fazer esse estudo. Né? Eu vou ter um vestígio na peça nessa região aqui. Né? Eu posso ter esse vestígio aqui nessa região da peça? O quanto que isso vai prejudicar o funcional, o dimensional, né, da minha peça, o desempenho da minha peça em uso? Tá? Se eu não puder ter vestígios aqui, talvez essa seja uma boa opção. Né?
eu vou deixar a minha linha de abertura, né, o fechamento do meu molde acontecendo na aresta da minha peça, tá? Agora, o que acontece? Pode ser que eu tenha ainda algum tipo de vestígio aqui nessa direção aqui, né? Então, se eu precisar de uma vedação muito boa nessa face da peça, pode ser que esse pequeno vestígio de material aqui, essa pequena pontinha aqui que eventualmente pode formar uma rebarba de material, não seja interessante para mim. Então pode ser que eu queira jogar qualquer vestígio ou qualquer possibilidade de rebarba nesse material para baixo, como eu estou fazendo aqui, ó. Então aí o fechamento entre a minha cavidade e o macho, ela não fica mais na horizontal, ela fica agora aqui na vertical. E qualquer rebarba que se forme, qualquer vestígio vai ficar então nessa face aqui de baixo da peça e não mais nessa face lateral da peça, né? Então é uma outra opção de construção. Então você percebe que para uma peça aparentemente simples, eu posso ter várias opções de posicionamento da minha linha de abertura e várias opções de como vai ser o fechamento entre matriz e macho para gerar aí essa minha peça. Quais outras preocupações eu tenho que ter? Se lembra que o meu sistema de extração do molde ele está posicionado no macho, ele está posicionado na placa móvel, né? Então, a opção que eu escolher, seja ela qual for, tem que me garantir que a hora que esse molde abrir, a peça vai ficar aderida ao macho. Vai ter que ficar aderida para esse lado da cavidade, né? E como é que eu faço isso? Eu faço um estudo também dimensional, como vai ter que ser o meu ângulo de saída, como é que vai ter que ser os meus dimensionais, né? Lembrando que a peça ela sempre contrai no macho, né? A diminuição de volume do material implica que ela vai contrair no macho. Mas e nesse caso que eu tenho um elemento como se fosse um macho dos dois lados da cavidade? O que acontece? Como é que vai ter que ser o meu ângulo de saída nesse lado e nesse lado para que eu possa garantir que ela vai ficar presa desse lado aqui? E nesse caso em que eu tenho a peça em contato com toda essa área aqui da cavidade, nesses dois casos aqui, será que realmente ela vai ficar aderida ao lado que eu quero que ela fique e não vai ficar inserida na cavidade e a hora que o meu molde abrir eu vou ter que tirar essa peça manualmente do molde, né? Então é uma série de questões, uma série de estudos que podem depender da geometria, podem depender do material, podem depender do tipo de acabamento superficial que eu vou ter na minha cavidade, pode depender das tolerâncias dimensionais que eu vou impor, podem depender dos ângulos de saída, enfim, podem depender de uma série de fatores construtivos que eu posso colocar na minha cavidade, posso colocar retentores, como se fossem pequenas contrasaídas na parte da cavidade ou no macho, que eu quero que a peça fique aderida à medida que o molde se abra. Enfim, a questão aqui eu preciso realizar um estudo de onde eu vou posicionar a linha de abertura do molde e como eu vou fazer o fechamento dessa cavidade de forma a ter a qualidade que eu quero e a produtividade que eu quero na minha peça, tá certo? Eu quero trazer outros exemplos aqui para você. Imagine se eu estiver falando dessa peça. Eu mostrei agora para você uma peça bastante simples, mas e essa peça? Uma peça que tem várias possibilidades de fechamento, vários elementos geométricos em todas as direções. Onde eu vou colocar a linha de abertura? Pode parecer óbvio colocar aqui na base da peça, mas para alguns detalhes não necessariamente, né? Como é que vai ser a linha de abertura ou o fechamento desse elemento? E desse elemento aqui, como é que vai ser a abertura? Isso que a gente não está vendo nem a parte interna dessa peça, não é? Então, quanto mais complexa for a sua peça, mais importante vai ser esse estudo de por onde vai passar a geometria da linha de abertura, né? Se sua peça tiver uma linha, uma interface aqui ondulada, será que essa linha de abertura vai ser plana como nessa peça? Será que ela não vai precisar ser ondulada também? Então a mensagem aqui é que é necessário fazer esse estudo. É necessário você ter o desenho da sua peça
e avaliar com muito cuidado, antes de partir para o projeto da sua cavidade, qual que é a região em que faz mais sentido para suas necessidades, para o funcional da sua peça, posicionar a linha de abertura do molde, tá certo? E aí, eu já comecei até a falar um pouco, né, nesse último exemplo aqui, de a linha de abertura ela pode estar na mesma posição aqui, né, nesse caso, mas como é que vai ser o fechamento? Como é que a matriz e macho vão interagir de forma a fazer o fechamento, a vedação da cavidade, né? Essa é uma questão muito importante também, ainda mais para peças complexas, tá? E em alguns casos, eu vou mostrar um outro desenho aqui, ainda para essa peça muito simples, os fabricantes de molde, eles fazem o que se chama de pista de fechamento, que é o quê? É você não permitir que toda a linha de abertura do molde tenha contato, que a face do seu molde, ela tem uma restrição de contato, ou seja, você faz um rebaixo ao longo de toda a face da sua placa, porta-matriz ou porta-macho, ou ambas. Aqui eu estou fazendo esse rebaixo só na placa porta-macho, tá? De forma que nem toda a área da placa tenha contato com a outra metade do molde. Então você está vendo que a única parte do molde que tem contato aqui é essa região aqui imediatamente junto à cavidade. Isso aqui é o que se chama popularmente na indústria de construção de moldes de pista de fechamento. O que acontece aqui? Você vai ter uma força de fechamento fazendo com que essas placas fiquem em contato uma com a outra. E se você tiver toda a área da placa em contato, essa força de fechamento vai ser distribuída ao longo de toda essa área. Então, a pressão em cada ponto aqui ela vai ser menor, obviamente, né? A pressão é força sobre área, né? Então, se você precisar de uma alta vedação, de uma qualidade de linha de fechamento muito grande na sua peça, essa pode ser uma opção. Você fazer esse rebaixo e deixar apenas alguns milímetros para fora da sua cavidade com contato com a outra placa, de forma a aumentar a pressão de fechamento, aumentar a vedação da sua cavidade, reduzindo aí a possibilidade de formação de rebarba, por exemplo. Tá? Questões com esse tipo de situação. Primeiro, você vai ter uma maior facilidade para construir saída de gases, como a gente já conversou na aula de saída de gases, né? Você vai ter aqui uma área de ventilação bastante grande, praticamente toda a sua placa vai permitir aí a construção dessas saídas de gases em todas as direções, porém, você tem uma concentração de força, uma concentração de pressão bastante grande em pequenas áreas aqui da sua linha de fechamento. E isso pode fazer com que você tenha aí danos, caso você não tenha proteção do molde muito bem ajustada, caso você tenha peças prendendo na cavidade por qualquer motivo, todo o esforço da força de fechamento vai estar concentrada nessa região aqui e, portanto, qualquer coisa que não saia como planejado vai ter um potencial de dano aqui bastante grande. Então você tem que usar isso aqui com muito cuidado, não só no projeto, mas também na operação, talvez principalmente na operação de moldes que possuam esse tipo de sistema aqui para uma maior vedação das cavidades, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, como eu falei lá no comecinho, deixe o seu comentário aqui, complemente esse conteúdo. Você acha que precisa trazer alguma coisa da sua experiência, compartilhar boas práticas? Aproveita, vamos engrandecer esse conteúdo, enriquecer esse conteúdo. Deixe o seu comentário aqui. E aproveita e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que a gente possa criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me conta a sua experiência com esse conteúdo aqui, como ele te ajudou a resolver algum problema, desenrolar algum projeto, enfim, manda uma mensagem para mim, deixa seu comentário aqui. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.